Queridos irmãos, queridos amigos, a paz do Senhor Jesus. Este vídeo que você verá agora a seguir, ele na verdade aconteceu na igreja de um pastor amigo meu, e sem que eu esperasse, subitamente um outro pastor amigo meu que estava lá com o seu equipamento filmou essa mensagem. Essa mensagem ela é muito boa, muito profunda. Era uma campanha falando acerca do azeite, o azeite da botija, o azeite na botija, essas coisas. Mas o que me levou a atenção foi o nível de transcendência da mensagem que o Espírito de Deus me levou. Porque aí nós iremos falar sobre 3 recipientes: vaso, botija e vasilha. Os 3 tipos de profetas que existem. Veja aí. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, deveras estou muito feliz por estar aqui com os irmãos e compartilhar com vocês dessa maravilhosa campanha. Tendo em vista que, como falou o pastor, nós nos conhecemos e rapidinho a gente passou a ter uma irmandade. Parece que tão de longe, assim, 3 anos ou 4 anos, porque, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, me parece capítulo 8, verso 16, que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E essa forma de testificar nos unificou em corpo e em membro do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe o pastor Valdir Freitas. Querendo Deus, ele estará conosco sábado agora que vem, em uma das nossas campanhas que estamos realizando na casa ali do pátio da missionária Luzivanda, que ela parou ali, aonde a gente está com a campanha dos Salmos 23. E nessa campanha, não é a primeira vez que a gente faz, ela tem uma dinâmica. No último sábado, que conclui o 7º sábado, nós estaremos sorteando sem custo algum, uma grande cesta básica. Eu sei que a pessoa que ganhar vai passar o Natal comendo um cuscuzinho. Glória a Deus. Agora, os irmãos que sorrirem e as irmãs, quem não quer? Basta só chegar e pegar o nome e já vai participar. Eu tenho uma equipe que está trabalhando comigo nessa edificação dessa campanha. Minha esposa é uma das tais, lógico. Depois dela vem outras colunas, que são as irmãs aí, e o pastor aqui. Mas o meu nome está lá também, irmão. Meu nome está lá. O nome dele está lá ou não está? O nome está lá. Sem mais delongas, irmão. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Aleluia! Enquanto acharam o livro de 2 Reis, digam amém. Amém. Que assim seja. Capítulo de número 4, digam amém. Amém. Leamos, irmãos, alguns versículos, pelo menos 2 versículos. O versículo 1 e o versículo 2. E a palavra de Deus nos diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem
servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão, a não ser uma botija de azeite. Amado Deus, eu te peço que o teu Espírito Santo tenha liberdade nesta tribuna, Amém, Daniel. nesta casa, Estou podendo digitar. até porque mas não amém, querido. não há ninguém estranho aqui, o povo é teu. E em nome de Jesus, toma essa liberdade. live. Amém. Toma os vossos assentos, irmão. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, eu preciso dizer aos irmãos do que os irmãos já sabem, provavelmente. É uma história muito longa que Acabe, rei de Israel, era um rei desobediente. O nome do homem já adquiriu o nome de Acabe. Ele acabava com tudo, acabava com vinho, acabava com casamento, e Deus já começa a falar. Não teve o que fazer, na desobediência casou com a pior mulher que desses meus 53 anos que eu tenho, 30 anos de convivência com o Senhor, lendo a Bíblia, eu nunca encontrei nesse mundo uma mulher pior do que a mulher chamada Jezabel. Aleluia. Queira ser qualquer mulher na Bíblia, menos Jezabel. Filha de Etibaal, rei de Sidom. Etibaal, o próprio Deus, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, comparou ele com Satanás. Por aí você tira. Ezequiel, capítulo 28, quando Deus faz uma alusão ao profeta sobre o rei de Tiro, Etibaal. E ele compara esse rei com Satanás, igual a Satanás. Imagine. Os pastores estão aqui. Agora faço jus ao que o meu amigo pastor disse. Se eu falar heresia aqui, os pastores estão aqui. E o pastor João também, aqui a gente tem uma afinidade e um apreço. Sempre a gente que pode, a gente está discussando. Não é discutindo, irmão. Tem gente que discute. É discussando teologia. Eu disse ao meu pastor aqui que se eu estivesse perto do irmão, do pastor aqui, porque eu gosto de defender a igreja, quem defende está aqui, viu? Humilhando o pastor, mandou o pastor ler Yeshua HaMashiach no hebraico. Amém. Ele teria que Irmã dizer Celina, seja Adonai bem-vinda. Rol Compartilhe essa live. o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu vi que ele Podemos é. digitar não. E passar os irmãozinhos para trás é muito bom, né? Só porque Vai sabe. compartilha. Eu estava dizendo ele aqui, sabe Deus que eu vou comprar, abençoe, não seja foi? bem-vinda. Mas o assunto aqui é o seguinte, irmão. O assunto aqui é que Acabe se casa com Jezabel. E aí tem aquela história toda que por causa do mau governo do rei Acabe, Deus levanta o profeta Elias e começa a atacar o governo de Acabe e de Jezabel. E agora Deus começa a mostrar a sua sentença. E por que isso começou a acontecer? Porque Acabe, sendo induzido por Jezabel, que era a cabeça de Acabe, porque existe homem que é calça frouxa para a mulher. Existe, irmão? É verdade. Existe. É verdade. A mulher quem dá a ordem, quem manda, pelo menos não entra nem em acordo. E ela dizia: olha, Acabe, tu é rei, se eu quero leis e estatuto que destrone Deus do trono dele. Como assim? O povo de Israel não vai adorar esse tal de Yahvé. Porque no tempo do profeta Ezequiel era Javé. Ninguém vai adorar
vamos fazer decreto. Se a gente pegar, a gente mata. Se a gente pegar, a gente cobra. A gente vai impor multa nesse povo. E levanta logo 400 profetas aí de Baal e levanta aqui uma imagem de pelo menos 4 metros a 5 metros a 6 metros de Baal e vamos pegar 400 profetas. Aleluia! Aqui presta culto a essa imagem de escultura e fizeram lá uma imagem de Baal. E começou o povo a entrar numa idolatria terrível e começou a promiscuidade e começou tudo que você possa pensar de satanismo dentro de Israel. Mas a Bíblia diz no livro dos Salmos, capítulo 7, versículo 11, que Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Ele o quê? Ele o quê? Se ira todos os dias. Aleluia. Oh, aleluia. Então isso foi enchendo Deus. Foi enchendo Deus. Glória a Se Deus. Deus tem limite, quanto mais nós, irmão. É daqui me como Aí quando chegou onde Deus determinou a sentença, não precisou de um exército, não, levantou um homem chamado Elias. Aleluia. Aleluia! A Bíblia diz que Deus disse a Noé, depois que o povo saiu da arca, enquanto a terra durar, nós vimos esse versículo lá, enquanto a terra durar, a terra vai me obedecer. Olha, haverá verão, haverá inverno, haverá sementeira, haverá tudo. Mas no dia de Elias, Elias disse: Senhor, aquele decreto lá do Gênesis vai parar aqui comigo, porque durante 3 anos e meio não chove nessa terra, segundo a minha palavra. Ele que assure No céu, Deus olha assim para os anjos dele e diz assim: ele disse lá embaixo e eu assino aqui em cima. Fecha as comportas do céu, não chove lá embaixo. E tome fome, e tome fome, e tome fome. E o gado morrendo, e a água secando. Mas tu, Elias, uma viúva te dá de comer. Mas tu, Elias, tem água lá na fonte de Queribe. Mas tu, Elias, o cuidado é meu. Mas tu, Elias, mas Senhor, a farinha lá, Senhor, está diminuindo. Vai dar, Elias, estende a mão. Pedir apenas 1 quilo de farinha, eu vou transformar numa saca daquela de 50 quilos. Ai, Elias, porque quem está cuidando está aqui. Esse é o Deus dos Hebreus, que fez um estrago dentro do Egito. Mas vamos lá. Glória a Deus. Vamos lá. Aí começou o aperto, e foi aquilo tudo que vocês sabem. Foi aquilo tudo que vocês sabem. Aí, essa mulher, ainda bem que está sendo gravado, viu, amigos teólogos aí. Eu não estou afirmando, eu estou dizendo que alguns teólogos modernos, inclusive eu sou moderno, que é do século atual, dizem que esta tal mulher era mulher de Obadias, era mulher dele. Por quê? Pela expressão que ela diz a Eliseu, dizendo: o teu servo temia ao Senhor. O teu servo, ela disse para o profeta: o teu servo, meu marido que faleceu, temia ao Senhor, mas ele deixou uma dívida. E agora o credor veio buscar a dívida e eu não tenho, e ele quer levar os meus filhos para ser escravo, para ser servos deles lá. E eu só tenho esses 2 meus meninos, e eu não posso liberar. E agora eu vim aqui para que o Senhor pudesse me ajudar numa orientação divina, para eu poder fazer alguma coisa. Veja bem, preste atenção. A Bíblia diz, no livro de 1 Reis, quem quiser acompanhar comigo, irmão, Bíblia aberta é a melhor coisa. Aleluia! Porque ninguém vai dizer, lhe manipulou não. Eu li na Bíblia, está nos oráculos sagrados de Deus. Olha só, Aleluia! livro 1 Reis,
capítulo de número 18 em diante, sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias num terceiro ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Agora, versículo 3 e 4. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias fazia o que, irmão? Temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50 e o escondeu numa caverna e os sustentou com pão e água. É aí onde veio a dívida. Olha aí. Grande. É aí onde veio a dívida. O caso foi se passando, o tempo foi se passando, aí começou a chuva, os profetas de Baal acabaram morrendo, e eu vou dizer uma coisa aqui, viu? Aleluia. Não brinque não, que quem matou os profetas de Baal foi Elias, pegou a espada e tomou pelo gogó. Tem gente que esconde certas coisas, eu digo que está na Bíblia. Eu não vou esconder que Judas traiu Jesus e era um discípulo dele. Está na Bíblia, eu tenho que dizer. Aleluia. Está entendendo, né, meu irmão? Para que esconder se está na Bíblia? Elias pegou a espada e tomou. Está na presença de Deus. Samuel pegou a espada, Saul não executasse a obra de Deus, não. Após vem cá, pegou o rei Acabe, né? Acabe e tome, pegou pela espada, matou. Escute. Aí chegou a ocasião em que essa mulher foi lá e disse: agora a dívida sobrou para mim, porque meu marido morreu. Ele pegava pão e água e alimentava 50 profetas. Eu estou conjecturando a versão do versículo 18. Aí o profeta olhou assim, dirigido pelo Espírito de Deus, porque, como disse o homem de Deus aqui, às vezes não é obrigado você nem ter tanto estudo, basta ter o Espírito de Deus pela orientação. O Senhor disse assim, o Eliseu disse assim, o profeta disse: o que é que tu tens em casa? Ela disse: tua serva não tem coisa alguma a não ser uma botija de azeite. Aleluia. Agora acompanhe. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados. Versículo 3 do capítulo 4 de 2 Reis. Vai, pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Em outras palavras, pede muito. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Noutra palavra, trazei o último. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Preste atenção. Quem conhece realmente o hebraico, o original, o texto original, ou talvez até uma Bíblia esteja no meio dos irmãos, vai perceber que o profeta Eliseu, isso está lá na linguagem hebraica, o profeta Eliseu, a minha Bíblia, que é revista e corrigida, diz que ele mandou buscar vasos, mas no original diz que ele disse: vai aos teus vizinhos e pede vasilhas. O hebraico não diz vaso. A minha Bíblia é revista e corrigida, diz vaso, mas a atualizada, e eu quero falar do original hebraico, diz vasilhas. Existia pelo menos
3 recipientes que colocavam óleo. Era o vaso, a vasilha e a botija. Todavia, eram recipientes feitos de barro no oleiro, na olaria, para se colocar o óleo, para se colocar o azeite. Então, ele pediu que ela fosse na vizinhança pedir vasilhas. Observe, vasilhas, botija e vaso. Se prepara aí, viu? Se prepara aí. Tem no meio da igreja, no seio da igreja, tem profeta que é botija, tem profeta que é vaso e tem profeta que é vasilha. É verdade. Todos 3 recebem o óleo, mas qual é a diferença? A diferença é que a vasilha é aquele profeta de vizinhança. Sai no meio da vizinhança a pastora, o pastor, a mulher do pastor, a dirigente. Aí vai coletando informação, fica sabendo da vida do pastor, fica sabendo da vida da pastora, fica sabendo da vida de A, da vida de B. Aí aquela vasilha que é profeta de vizinho se apresenta como vaso e como profeta pra cima de Isaquias. A igreja sabe discernir, a igreja sabe discernir. Aleluia! A igreja sábia sabe discernir se está usado ou não pelo Senhor. Não adianta você querer se usar, causa problema para o teu pastor. Seja um vaso bem purificado para ser usado quando Deus quiser. É só Jesus! Ô glória! Profeta vasilha. A Bíblia diz que as vasilhas estavam na mão dos vizinhos. Profeta de vizinho. Aquela irmã, aquele irmão. E é mesmo. Aí fica sabendo da informação. Aí chega, pastora. Eita, Pastora, mas está sabendo de tudo, porque foi informação das vizinhanças, que já conhece, sabe das coisas. Não é vaso, é vasilha. E cuidado, igreja do Senhor. Glória! Deus! Eu Vamos, não Senhor, estou glória! doutrinando a igreja, porque a igreja tem um doutrinador. Eu estou entregando o recado da palavra. Pedi até a ele permissão para dizer o que eu ia dizer aqui. Fala, foi meu pastor. O senhor me dá permissão? Eu disse a ele, não vou passar ninguém para trás, eu vou falar a palavra. Ele disse, pastor, isso aqui não é a palavra, é fale e não te cale. Aleluia! Aleluia! A outra questão, irmãos, o outro recipiente é o vaso botija. É o vaso botija. Aliás, vaso botija não, já estou equivocando as coisas. É o profeta botija. O profeta recebe óleo também? Recebe. Recebe. Entendeu? Mas sabe onde é que está esse vaso? Esse é livro de Jeremias, capítulo de número 19. Fala, Deus! Deus disse, Jeremias, vai até o mercado, compra uma botija e leva a botija diante dos anciões de Israel e quebra a botija na frente de todos eles. E diz, assim diz o Senhor, eu vou quebrar Israel. Glória a Deus. Jeremias, capítulo de número 19, depois você lê se não é assim. Aí o que é que acontece? Jeremias pega, compra uma botija e quebrou a botija na frente daqueles homens para dar o exemplo que ele iria quebrar Israel. Lá na nossa igreja, digo nossa, não é que a igreja é minha, é uma linguagem que nós criamos, que é a igreja que nós somos mordomo, a igreja que a gente dirige. A gente fez uma campanha, a campanha do vaso do oleiro.
igreja aí que dê testemunha. Meu irmão, quando eu quebrei, na parede, automaticamente desenhou um crânio de uma caveira. Um crânio. Foi. Os irmãos concordam, irmão? Eu estou dizendo. Aleluia! O crânio certinho de uma caveira. Aí o pedaço voou e caiu nos pés de uma irmã. Pá! No pé de uma irmã. A tal irmã tinham feito um trabalho de macumbaria para ela, irmão. Como é o nome dela, irmã? Rosa. Rosa. Aleluia. Pai, limpou, limpa. Ela caiu no meu pé. Limpa. Eita, nossa. A irmã quase pega um câncer na boca. Foi não, irmã? E vai pra lá e vai pra cá. E a igreja orando. E as comissões foi. E as irmãs foi. E minha esposa com as irmãs foi. E vão orar. E estão orando. E a irmã com a boca. E estão dizendo que é câncer. E tudo mais. Aí eu digo, mulher! Grande é o nome de Jesus! A botija foi quebrada, mulher! O problema é que vacina está na mão de vizinhos. Eita Deus! Mas botija está na mão do profeta! Para quebrar! Profeta quebra! Tinha que ser vaso. Não serve para Deus vacina nem botija, só vaso. Só vaso. Só vaso. Pastor, e sabe aonde eu me torno preocupado, meu Deus? Quero nem olhar para esse relógio. Para aí, tira a pilha. Sabe onde é que eu me preocupo, meus irmãos? Eu me preocupo aqui, ó, no versículo de número 6. E sucedeu que cheios, que foram os vasos, disseram a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite, eu tenho maior cuidado com o vaso, para o vaso não faltar. Porque se faltar vaso, falta azeite. Não deixe o vaso faltar. Cadê os vasos? Os vasos, os vasos. É os vasos. Não é vasilha não, é os vasos. Não é botija não, é os vasos. Aí eu vou tendo cuidado com o vaso. O vaso está doente. Viu o testemunho dele, menina? Esse homem é médico. É experiência. Eu tenho uma área assim, mas convivo com ele há uns 7 anos, mas eu não sou médico. Acontece que eu tenho o médico, é o mesmo médico que ele tem, e às vezes ele, com aquela situação, não soube resolver. Às vezes a gente fica atrás de tanta cura, meu filho, vai nesse caminho, por aqui. Daqui a pouco ele, um dia ou um dia e meio depois, ele: pastor, diga, pastor Isaquiel, diga, meu irmão, não é que o negócio está dando certo? Tem que ter cuidado com o vaso, tem que ter cuidado com o vaso, tem que ter cuidado com o vaso, cuidado com o vaso. Porque se faltar vaso, para o azeite. E azeite é a presença do Espírito Santo. Ele não pode parar, irmão. Aleluia. Aí ele disse, versículo de número 7: então veio a ele e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto.
Glória a Deus. Aleluia. Isso é um movimento dos vasos, viu, irmão? Deixa os vasos trabalhar. Porque a noite aqui é noite de vaso. E não de botija e não de vasilha. Tá ali, ó. Eu digo que a minha esposa, eu digo que ela é testemunha suspeita, porque é a esposa, mas está ela ali, a semana toda, lendo a palavra, comendo a palavra, na revelação. Eu disse, Deus, eu quero uma palavra revelada. Eu quero uma palavra revelada. Ela cantar, ela deve cantar, ela churia, ela e a igreja recebe, e a igreja sai animada, a igreja sai animada, a igreja vai subir pensando mais que culto, não é pelo pregador, não, que Deus pode fazer com qualquer um, é pela palavra! E me canta da barra. Senhor, eu pedi que o Senhor tomasse a liberdade. Ela vai cantar e me cantar. Olha aí, irmão. Olha aí. É pra dizer, Deus, aí ele vem, não, só tô mostrando. Tá certo. Como eu sinto saudade, ainda que houvesse Deus soberano, diga nas terras, eu passeio sobre as águas, e de que monte ataque as terras, eu pego na mão de alguém assim passeio, porque eu sou Deus, e de que mundo ela está em minhas mãos todos os passeios, os papéis estão em minhas mãos, e a caneta que está em minhas mãos está se assinando a história de alguém, porque eu sou grande e no comum derei a sua senhora em cima e vai passar por muito. Eu quero ter como de quem ter comigo, porque eu sou Deus. E a intimidade ainda é só precisa tu crer e acreditar no que eu estou me dizendo. Aleluia! 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 Essa é a quinta, é? É aqui. Essa é a quinta?
É a quinta Essa semana. É a quinta, é. A quinta semana. É a quinta. Eita, aleluia. E hoje ainda está liberando cura. É cura. É cura. Só para quem crê. Só para quem crê, segundo a sua palavra. Tenha sede espiritual descendo nesta noite na cabeça de alguém, diz o Senhor dos Exércitos. Dessa mensagem, atendendo o relógio dos homens, eu não preciso, porque eu tenho homens que são pastores, que conhecem a Bíblia igual a mim, e que nós aqui não temos espírito de menosprezo a nenhum, antes temos respeito. Tá certo? Então eu não preciso mencionar textos bíblicos, apesar de saber, porque o que eu vou dizer, eles já sabem. Aleluia. A questão do azeite, o azeite, o óleo extraído da oliva, da oliveira, havia pelo menos 3 situações para fazer do azeite. Eu não gosto de atrapalhar os vasos. Não, eu não. Porque se faltar vaso aí, não falta o azeite. Entendeu? Minha dirigente ali, ó, mulher de Deus, ela diz: pastor, nós não tocamos em vaso. Ela diz para mim, eu disse: a senhora, como uma dirigente está dizendo isso, dirá eu que sou pastor. A senhora não toca em vaso e eu é que tenho cuidado no vaso, porque se um vaso desse se perder para o azeite. Aí o que é que acontece? Quando pegava a oliveira e colocava na prensa, colocava a oliveira, a oliva, com carne madura, com a semente dela, com tudo. Aí aquela pedra ia moendo, ia moendo. Aí vamos colocar oliva e aquela pedra lá, e o camarada carregando aquela madeira, e a pedra ia machucando ali a oliveira, ia machucando a oliveira e colocava mais, e aquela pedra ia machucando as oliveiras. Aí depois da oliveira totalmente pisoteada, machucada, a modo que ela estava uma pasta, aí vinha a primeira prensa, a primeira prensa. Primeiro foi machucada. É forte, viu? Às vezes a gente nem quer uma dorzinha aqui, ai, uma dorzinha ali, ai, mas tá doendo. Mas Senhor, já vai, não quer essa dor. Calma, oliveira. Fica tranquila, oliveira. Deus está te fazendo um vaso novo. Sabe por quê? Porque vasilha está na mão de vizinho, botija está na mão de profeta, mas vaso está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Vaso está na mão do oleiro. Ainda que se quebre, não tem problema, está na mão do oleiro. Ainda que os pedaços vá para o lado, ele sabe ajuntar tudinho. E com uma massa de barro, ele prepara uma mesma massa, ele prepara um novo vaso. Ele está trabalhando contigo e tu não está percebendo. Tu
enxerga dor, é dor aqui, é dor ali. Muitas vezes tem que perder para ganhar, mas tu estás sendo um vaso novo, porque tu viesse de uma olaria que não era esta. Eita Deus, que revelação. Aleluia. Glória. É revelação mesmo, pastora, porque eu disse a Deus, eu quero uma mensagem revelada. Eu quero uma mensagem revelada e não mensagem de conforto de internet. Jesus, aleluia. Glória a Deus. Tá como fermenta a igreja de internet? É aqui, eu trouxe daqui. Jesus. Aí, Glória a o Deus. que é que acontece? Para terminar, a primeira prensa começava a pingar o azeitezinho, o óleo. Eita, Jesus. Aquele primeiro óleo é chamado extra virgem. Novinho. Aí ele pegava e dizia: esse leva para o tabernáculo, entrega a Moisés, porque o primeiro é o virgem, vai ser o óleo da unção, vai ser para ungir, leva, entrega ao sacerdote, a tribo de Levi. Isso é virgem, esse é para ungir. Agora vem a segunda prensa. Aí a segunda prensa, esse aí é o azeite para se alimentar, porque havia o azeite para ungir e o azeite para se alimentar. Esse azeite de Eliseu era um azeite que era para alimento, alimentício. Note que há diversos textos que diz: pegava a farinha de azeite e a farinha do trigo e deitava azeite, porque o azeite era o azeite comestível, era a segunda prensa. Esse é para se comer. Esse azeite aqui da viúva era azeite de se alimentar. Leva. Agora, o terceiro azeite era o óleo que já estava também umidificado, aquela pasta, pastor. A pasta, ficava uma pasta, feita uma cera, aí essa sim era levado para o menorá. Menorá do hebraico traduzido para o português, candelabro, candeeiro. Aí levava para o menorá, para o candelabro. Aí colocava aquela pasta e acendia os foguinhos. Aí ficava aceso. Eita, Jesus. Era essas três composições. Aí quando foi um dia, eu fui fazer uma campanha do óleo. Aí lá vai eu para as lojas, que eu não vou citar nome para não ganhar direitos autorais. Porque se quiser que eu fale o nome das lojas, pague aqui para eu ajudar o pastor para edificar a igreja. Que eu vou fazer propaganda. É foda ou não é, João? Eu não é. Aí lá vai eu para as lojas. Já estava na mente, loja tal, loja tal, loja tal. Aí quando eu chego nas lojas, fui nessa primeira, óleo de alabastro. Quando eu olhei, o óleo todo verde, irmão, parecia que foi feito da gama do Incrível Hulk. Meu Deus. Aí eu fui para outro lugar, óleo de Gileade. Gileade, rapaz. Quando eu olhei assim, o óleo todo vermelho, parecia que tinha sido extraído da beterraba. Mas Deus, usando o vaso aqui, falou intimidade. Eu, na minha intimidade, que não subestime a intimidade de alguém com Deus. Cada um tem a sua. Aí ele lá, Isaquiel! Eita glória. Fala, Aleluia. Yalcha, que teu servo ouve. Aonde tu leste nos meus oráculos que é para fazer óleo para vender? Aí eu disse: a viúva, aquele foi de comida, eu não entendia nada de azeite. Eu novo convertido. Aquele foi de azeite, azeite comestível. Tu estás à procura de óleo de unção, né? Lá no meu manual tem como fazer. Aí eu me encontrei com Renato Moré, judeu misto, e mais alguns judeus, e comecei a me relacionar com ele.
E comecei agora a tocar o chofar, a aprender algumas culturas. Ainda bem que ele era messiânico, não era judaico, judaísmo, era o messiânico, porque o judeu que acredita em Jesus chama-se messiânico. Inclusive o livro dos Hebreus, na linguagem do Novo Testamento, não está livro dos Hebreus, está livro dos israelitas messiânicos, que creem no Messias. Aí, eu tenho em casa, irmão, eu tenho em casa, estou dizendo que eu tenho. E não é nenhuma prepotência nem soberba, qualquer uma que pode ter. Foi um pastor chamado João que me presenteou. Xará aqui do meu irmão. Aí o que é que acontece? Aí ele disse: eu vou te ensinar como é que faz. Eu disse: como é? Só eu vou te passar o óleo da oliveira já pisado. Olha, é da oliveira, viu? O óleo tem que ser amarelo, porque oliva não muda de cor nem de variação. É igual a Deus, é uma cor só, é uma palavra só, e tem que ser amarelinho, irmão. Acaba com esses olhos coloridos dentro da igreja. Ui. Eita glória! Perdi permissão, viu, pastor? Perdi permissão, o senhor deixou. Aí o que é que acontece? Ele disse: está aqui. Pastor, Jesus é bom. aqui. É a primeira prensa, sim. E agora? Está chegando. Ele disse: vai lá para o livro do Êxodo, capítulo de número 30, versículo de 22 a 25, e tu vai ver como é que Deus diz a Moisés. Aí eu fui. Aí ele disse: quando tu fores fazer, faz no arraiar da manhã, na madrugada, e ali esteja no jejum, e ali vais fazendo e vai salmodiando, vai cantando hino. Aí eu, meu Deus, aí eu preparando no jejum, e vale batua, vale batua, Yerushalayim, Ador Elohim. E estão me fazendo bom. E daqui a pouco a sensação de uma presença gostosa. E a patroazinha lá dormindo, e eu, amanhã ela vai ver o óleo pronto. Aí preparei tudo. O Senhor está aqui. Fui ao terraço de Arraiando, disse: Deus, olha aqui. Meus irmãos, depois do óleo pronto, orado e ungido, um tal óleo que não foi comprado nas lojas, eu só via os irmãos: pastor, diga, é uma impressão minha ou o óleo? Ou o óleo o que, igreja? Diga vocês mesmo aí. Diga, irmão, diga para a igreja ouvir. Hã? O óleo está se movimentando. Aí eu disse: ele está se movimentando. Entrou uma irmã lá na igreja, procurou minha esposa e disse: irmã, acho que estou com Covid, irmã. Está entupido tudo aqui, ó, nariz está entupido, ouvido está entupido. Aí minha esposa disse: espera aí, contou para mim, eu peguei o óleo e disse: cheia! Meu Deus, eu senti um cheiro! Papai é bom. Aleluia. Não comprei, eu fiz na orientação do judeu. Aleluia. E teve muito mais coisa com esse óleo. O óleo já tem que pedir mais, tem que fazer mais. Eu nunca vi um efeito tão bom quando as coisas é feito na palavra e não comprado. Glória a Deus. Foi consagrado ao pastor, aquele óleo desceu aí. Aleluia. E eu quero o óleo de beterraba, rapaz. Andarás, bacaçu, bebê. É óleo feito na palavra. Na palavra. Meu Deus é grande. Glória a Deus. Pastor, gratidão, viu? Foi até aqui. Aleluia, glória a Deus.